Boa noite, gente. Fiquei quieta, tô quieta. Eu tô esperando alguns segundinhos aqui, se alguém vai entrar. Porque mesmo se não entrar, eu vou falar, né? É óbvio, como eu sempre faço. Mas, então, o que me motivou? Eu fiz meus vídeos de provérbios já faz um tempo. E hoje eu decidi fazer de novo uma live, meio que tentando retomar as coisas que eu costumo falar, que eu gosto de falar. E até por causa do momento que eu estou tentando retomar da minha vida também. E, sei lá, tentando fazer alguma coisa diferente do que eu fiz antigamente. Vamos ver se tá certo, se tá errado, também não sei. Bom, hoje eu fui numa célula. Depois de muito tempo sem ir numa célula, hoje eu fui numa célula. Se vocês quiserem falar se o áudio tá bom também para mim, essas coisas me ajudam também, mas tudo bem. Hoje eu fui numa célula e a temática da célula hoje foi que Deus não muda. Ok, para quem praticamente cresceu na igreja, isso daí é meio de praxe, né? Uma pergunta que passou na minha mente todo momento, e que eu faço até para vocês, não sei se alguém já se perguntou isso, ok, Deus não muda, mas ok, o que ele não muda? Sabe? Quem é Deus? Tipo isso, sabe? Quem é Deus? O que ele é imutável, que ele não muda? Por que ele tem essa característica de imutável e isso é tão importante? E isso ficou na minha mente. Então, é uma pergunta que eu não tenho resposta, tá, gente? Eu não tenho, porque eu acho que eu não conheço a Deus em toda a sua completude, em tudo que ele é. Eu não conheço. A gente sabe que ele é amor, que é uma coisa também que ficou falando muito comigo hoje na célula, né? Porque falavam assim, porque Deus te ama e isso nunca vai mudar. Não vai mudar porque ele é amor. Então, é muito difícil. Se ele é isso, se ele é essa coisa que a gente entende como sentimento, ele não é um sentimento, ele é a essência, ele é tudo, ele é amor. Então, não tem como ele não amar, porque ele é isso. Eu também não entendo isso, apesar de estar falando, eu não entendo muito bem também a complexidade disso, que eu acabei de falar. Outro quesito é a fidelidade de Deus, ele sempre vai ser fiel a nós, ele é eterno. Se ele é eterno, ele sempre vai continuar sendo eterno, ele tem toda a ciência e toda a sabedoria. Isso são coisas que eu acredito, você pode não acreditar, né? Muitas pessoas não acreditam. Eu acredito em tudo isso, mas cada pessoa acredita de um jeito também, sei lá, e quem sou eu para julgar isso, mas isso tudo é o que eu acredito, até desde pequenininha eu ouvia isso e eu fui me aperfeiçoando em conhecer mais e mais sobre essas características de Deus durante toda a minha vida. Então Deus ele não muda, ok? Ele não muda no amor dele, ele não muda no que ele faz. Se ele for criador, ele ainda é criador. O que ele quiser criar, ele vai criar e tudo mais. E lá em Gênesis, no começo, na hora que Deus vai falar da criação do homem, né, que ele vai sempre falando para as coisas, haja luz, e da terra vieram os animais, e não sei o que e tal. Então tem a criação lá. Tem pessoas que acreditam literalmente no que está lá, tem outras pessoas que acreditam no evolucionismo a partir da voz de Deus, da ordenança de Deus, e tem divergências nisso tudo, e também não cabe a mim, porque eu não tenho essa ciência toda de questionar e perguntar sobre isso também. Nunca li muito, eu tenho o que eu acredito, sem ter muito lido nos outros. Eu tenho no que eu acredito, a partir da minha vivência, da minha experiência, sou formada em matemática. Eu leio a Bíblia, e principalmente o começo dela eu leio com mais frequência, porque a gente sempre começa em Gênesis, né? Assim, muitas pessoas que querem ler a Bíblia inteira, às vezes começam em Gênesis ou em João, então eu quase sempre começo em Gênesis. Então, Gênesis eu já passei várias vezes. E toda vez que eu passo, eu penso uma coisa diferente. E tem uma coisa que sempre me inculca muito no momento que Deus vai falar da criação do homem, que é a questão da imagem e semelhança. Passamos agora o homem, a nossa imagem e semelhança, e soprou, então, o fôlego de vida. Eu acredito assim, ok? Eu acredito que Deus realmente nos formou a imagem e semelhança dele, e foi uma coisa que ele falou sobre o homem. Ele não falou sobre animal, ele não falou sobre planta, ele não falou sobre a natureza, ele falou, façamos o homem a imagem e nossa semelhança. Ok, eu já pensei sobre isso uma vez, fazendo analogia com função de matemática, sendo que toda imagem ela vem de um domínio, né? E a imagem nem sempre é a mesma que o domínio.
E a imagem pode ser diferente assim do domínio, mas tem que ter uma relação entre elas para que seja uma função. E assim, e tudo isso já mexeu muito comigo, quem for da matemática e acreditar em Deus, ou não acreditar, mas quiser fazer alguma analogia nesse sentido, eu vou amar ouvir, porque eu acho que eu não conheço tanto também. Mas ok, então eu já fiz essa analogia uma vez, a partir dessa analogia eu falei, nossa, existe uma quarta dimensão, pensando espiritualmente. Fui levada a ler um livro chamado A Quarta Dimensão, eu esqueci o nome agora do autor, mas que aí falava mais da gente, digamos que, tentar materializar nossos desejos, nossas vontades a partir da nossa fé. E muito legal, mas eu estava falando de uma quarta dimensão, sei lá, diferente, palpável, sabe? Talvez um reino espiritual, não sei. E assim eu comecei a pensar em outras dimensões e deu um estalo, assim, que outras dimensões eu acredito. Beleza. Também não é isso que eu quero falar hoje sobre imagem e semelhança. Mas eu comecei meu vídeo lá no começo, quando ninguém estava aqui, fazendo isso daqui com a minha mão. Tá vendo que tem uma imagem produzida lá atrás da minha mão, só que não é a minha mão? Quanto mais eu me aproximo, mais próximo da minha imagem fica. Quanto mais eu me afasto, maior fica e, né, e ampliando, fica diferente. Tá, mas não é essa imagem também, porque hoje a analogia que eu fiz de imagem e semelhança foi com o espelho, que muita gente faz isso. Analogia com o espelho, para imagem e semelhança. Até porque dá para fazer os dois, né? Tanto para imagem como para semelhança, diferente do que eu fiz com função, que é com função quando eu pensei em imagem para função e pensei em semelhança para semelhança de triângulos. Então, uma viagem, Giovana, não cabe agora. Eu quero fazer outra viagem agora, que é a questão do espelho. Então, estava lá falando sobre Deus não muda e não sei o quê, e beleza. Aí de repente, a pessoa que estava levando a palavra lá na célula me manda Deus criou a gente, a imagem e semelhança dele. Aí eu fiquei, por que eu falei, sabe? Tipo, eu não sei, não estava muito relacionado aquilo. Mas na hora que ela falou imagem e semelhança, e eu comecei a refletir sobre isso, porque é uma coisa que sempre me incomoda refletir, eu falei, cara, é igual eu, porque eu pensei em quando eu cortei meu cabelo. Né? Curtíssimo, cortei meu cabelo. Quando eu acordava e eu ia direto para o espelho para escovar os dentes, ou passava pelo espelho, tem um espelho aqui no corredor entre o meu quarto e o banheiro, eu olhava assim, eu falava, essa pessoa não é eu, não sou eu. Essa pessoa que eu tô olhando, com esse cabelo curto, não sou eu. Ou seja, não havia uma identificação, porque a minha imagem que eu conheço, tinha mudado, né? Aquela pessoa que eu via no espelho, do outro lado ali, aquela imagem que eu via, eu falava, não sou eu. Pelo simples motivo de cortar o cabelo. E nós, mulheres, eu não sei se os homens também sentem muito isso, mas é uma coisa que eu sei que muita mulher sente, tanto que eu sei que tem mulher que evita espelho. Nós nos incomodamos muitas vezes com a nossa aparência. E por isso, quando a gente se olha no espelho, a gente quer fazer uma maquiagem, quer fazer alguma modificação a partir do que a gente está olhando. A imagem é o espelho. A imagem é aquele que não vai. Não é ela que vai mudar o que a gente está vendo. É a gente que vai mudar o que está sendo refletido ali como imagem. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes será que Deus olhou para a imagem dele, aquilo que ele fez conforme a imagem e semelhança dele, que não sou eu sozinho. E aí que tá a coisa que eu acho muito louca, porque quando eu penso em imagem e semelhança de Deus, eu fico pensando, será que se unir todo mundo, do mundo, que já houve, já haverá, que há, será que se unir todas as características físicas e tal vai dar a Deus? Vai dar como é Deus? Eu não sei, isso daí é loucura de Giovana também, mas tá. Mas eu fiquei raciocinando, voltando. Será que Deus, quando ele olha no espelho, quando ele olha para a imagem dele, que somos nós, que é como se fosse o reflexo dele, né? O que eu estou querendo dizer é o reflexo dele, ou seja, a imagem, aquilo que está sendo refletido. Ele também
sente igual a gente sente? Não sou eu. Ou, nossa, como eu tô feia hoje. Nossa, engordei. Ah, emagreci. Né? Com um olhar de crítica. Será que em algum momento ele olha assim para essa imagem refletida no espelho que é semelhante a ele? Não é ele. Uma imagem no espelho é invertida, ela é, às vezes, dependendo do espelho, se tiver alguma coisa, fica ampliada ou menor, né? Espelho a gente sabe como que é. Alguns espelhos deixam mais gorda, outros deixam mais magra. Tá, então o espelho ele traz uma coisa que é semelhante à sua imagem. E então, imagem e semelhança. Será que Deus já olhou assim? E agora pensando sobre mim, eu estava refletindo sobre mim ali na célula. Quando ele olhava assim para mim, nossa, essa minha imagem não tá aparecendo, meu. Não tá aparecendo. Parece que deu uma. Não era para ter mudado. E aí eu fiquei me perguntando isso hoje no céu. Quais, quais foram tantas mudanças que eu fiz que fez. Lógico que é uma analogia, eu não sei se Deus faria isso, mas que fez Deus questionar. Não, não é a minha imagem, sabe? Não é o que é para ser a minha imagem. Né? Cortei o cabelo, nossa, não vou me adaptar com isso. Porque não é para ser assim, não é a minha imagem. Então eu fiquei pensando sobre isso no céu. Né? Foi a coisa, acho que mais me moveu a pensar, a refletir, e que me motivou a falar aqui com vocês, né? Com quem for estiver ouvindo agora, ao vivo, se quiser compartilhar alguma coisa sobre esse meu pensamento louco, eu até ia gostar, porque às vezes quando eu penso essas coisas eu acho que eu sou muito louca, mas né, eu quis compartilhar. Com quem for ouvir depois, deixa nos comentários, aí eu vou comentar, responder o comentário. Mas foi isso, assim, e isso mexeu muito comigo, porque eu acho que eu não tô sendo a imagem, né? Eu não tô sendo a imagem do imutável. E aí entra naquele quesito não físico, porque, né, eu tinha falado até de questão de dimensão e tal. Se nós formos parar para pensar, nós temos altura, comprimento, largura, né? Nós somos tridimensionais. Pensando bem, não sei nem se está certo, mas acho que nós temos 3 dimensões. Além disso, eu acredito que há um espírito habitando em mim, eu acredito em alma. Então, há um a mais aqui, que não é do físico, né? Não é do corpo físico, não é dessa coisa. Então, seria uma outra dimensão. E aí, pensando em tudo isso, pensando que tudo isso, tudo que me forma é a imagem de Deus, o que eu tenho que fazer para tentar voltar a ser a imagem de Deus? Como que eu vou refletir o que realmente Deus é? E não modificar, né? Por exemplo, aqui, uma sombra. Né? Digamos que uma sombra é uma imagem também, a semelhança, porque não é literalmente igual. Quanto mais próximo eu tô aqui, mais parecido fica. O mesmo tamanho. Então, talvez é isso. É se aproximar. E o desafio foi lançado para mim de eu voltar e me aproximar. E é isso que eu estou tentando fazer, lógico, nas condições que eu tenho, psicologicamente falando, mentalmente falando, medonhamente falando, e tudo. Mas é isso que eu queria falar hoje, sobre essa questão da imagem e semelhança. Se alguém já pensou sobre isso e tem algum outro tipo de pensamento sobre imagem e semelhança, eu ia adorar ouvir sobre, ler sobre, o que for. E é isso. Vamos voltando aos poucos. Vou tentar.
Eu quero ler algum livro da Bíblia de novo e fazer aquele esqueminha de todos os dias. Apesar de eu estar mais uma vez numa fase de escrita, de leitura, de estudo, eu quero fazer isso de novo. Eu fiz com Provérbios, achei legal, mas eu quero fazer agora talvez com alguma história de alguém da Bíblia. E eu vou tentar escolher aqui alguém para fazer essa leitura do texto e da história dele. E é isso. Boa noite, durmam bem. E para quem for dormir, né, mais tarde, quem for ver isso só amanhã, sei lá quando. Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu fazia antes. E é isso. Beijo, desculpem pelas unhas, faz parte. E cabelo novo, quem sabe uma vida aí diferente, nova. E só vão. Tchau.